Fala galera, tudo bem? Antes de mais nada, gostaria de expressar minha gratidão a todos que chegaram no canal, aqueles que curtiram, compartilharam, aqueles que se inscreveram. Muito obrigado. Se você ainda não é inscrito, por favor, ajuda muito. E vamos lá. Bom, vamos lá, vamos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre um sentimento que quem não passou vai passar um dia ou vive passando por isso, né? Eu acho que as nossas vidas, ela é um misto de sensações, sentimentos, emoções, das quais nos movem. E isso oscila durante o dia, oscila durante um tempo, e compete a nós identificar quais, quais dessas sensações são boas, quais dessas são ruins, para poder ficar sempre equilibrando, né? Que tudo na vida é um equilíbrio. A gente tem que sempre estar equilibrando os nossos sentimentos, né? Porque se de fato algum estiver desequilibrado, até mesmo em desarmonia, a gente não consegue restabelecer a nossa vida, a gente não consegue manter a nossa vida de uma maneira equilibrada. E isso é ruim de certa forma. Eu, como um bom observador, né, eu tenho inclinado os meus olhos, até mesmo prestado atenção no meu mundo, no mundo ao meu redor, né? O comportamento das pessoas. E eu tenho percebido e visto algo em comum entre eles, né? E às vezes eu me pego também dentro desse olhar. E eu queria falar hoje sobre solidão, né? Solidão. Por incrível que pareça, por mais que nós às vezes estejamos assim diante de tanta gente, cercado de tantas pessoas, às vezes nós nos encontramos sozinhos. Isso aí. Eu às vezes eu observo, né, quantas pessoas estão próximas de mim, próximas até mesmo de nós, mas estão tão sozinhas, estão tão longe, sabe? Flutuando em pensamentos e até mesmo em reflexões que, se for perguntar, nem sabe de fato o que é, né? Todo mundo perdido no olhar, todo mundo perdido em um abismo, de certa forma, de incompreensão. Isso é normal, né? Eu acho que todo mundo tem esse momento de reencontro consigo mesmo, esses momentos de análise, de momentos da própria vida, momentos de turbulência, momentos até mesmo de insatisfação com alguma coisa. Eu acredito que todo mundo tem um olhar vazio, né? Um olhar solitário, um olhar de incompreensão, até mesmo pelo fato de não saber organizar direito as ideias, até mesmo colocar em prática alguns objetivos, até mesmo alguns planos, e às vezes nós mergulhamos nesse vazio de incompreensão, até mesmo de incerteza daquilo que possa ou não dar certo. Isso aí é normal. Quero falar hoje sobre a solidão em meio à multidão, né? Quantas pessoas hoje em dia se sentem assim, solitárias, perdidas, incompreendidas, pessoas que estão compondo um ambiente físico, até mesmo compondo um espaço que, se você for olhar bem, estão ali fisicamente, mas mentalmente estão em outros lugares, sabe? E não é diferente comigo. Eu também me sinto muito sozinho, às vezes eu me sinto muito solitário. E às vezes a solidão ela me invade de tal forma que, por mais que eu esteja rodeado de pessoas, por mais que eu esteja cercado de amigos, até mesmo de companhias, em lugares agradáveis, eu me encontro sozinho. A solidão, a solitude, de certa forma, faz com que nós aprendamos cada vez mais sobre o nosso ser, o nosso eu, né? Aprender com o nosso silêncio, com o nosso vazio, com as nossas dúvidas, com os nossos questionamentos. Quem não se sente assim sozinho? Quem não se sente assim perdido em meio ao silêncio? Porque a solidão é isso, é você se perder em meio ao silêncio, se perder em meio ao mundo que só é nosso. Eu acredito que a solidão é o encontro com o silêncio, é o encontro com a tristeza, é o encontro com um lado vazio da nossa essência, da nossa vida, da nossa história. O medo que eu tenho, às vezes, olhando para a minha vida e até mesmo olhando para as pessoas que, de fato, tentam transparecer que não são solitárias, mas você identifica. Uma pessoa que está tão distante, você vê uma pessoa que está tão longe, uma pessoa que traz um reflexo de uma solidão.
é uma pessoa que não consegue expressar alegria, é uma pessoa que não consegue expressar sentimentos agradáveis, sentimentos, até mesmo expressões de uma pessoa que tem uma vida que é compartilhada de certa forma com pessoas positivas, pessoas alegres. Eu conheço muitas pessoas que são assim, sozinhas, solitárias, algumas por situações profissionais, outras por questões emocionais, outras por situações até mesmo afetivas, né? Porque o que mais tem hoje em dia são pessoas solitárias dentro de casa. Eu já tive experiência que eu era muito solitário, por mais que eu vivesse num ambiente, num lar, onde eu me sentia mais sozinho que outra coisa. E isso aí acontece muito. E quantas pessoas hoje que eu conheço, que eu tenho intimidade, que são casadas, que têm filhos, até mesmo filhos que têm pais e mães, se sentem sozinhos, sabe? Dentro do universo do quarto, dentro do universo que só ela entende. E isso não é bom quando não é tratado, né? Quando a solidão ela se torna uma rotina, essa pessoa ela não consegue mais ver a luz da forma que tem que ser vista, ela não consegue mais enxergar a alegria em viver, né? A solidão nada mais é do que uma escuridão dentro de nós, é um vazio incompreendido, aonde nós nos trancamos, sabe, dentro dos nossos medos, das nossas alegrias, a gente vai botando tudo de bom dentro de nós e tranca e vive num lado solitário, achando que a vida se resume no vazio, na tristeza. Hoje eu entendo que a solidão ela tem sido o, se não o pior, acho que é um dos maiores caos hoje em dia. As pessoas não conversam com mais ninguém, as pessoas não se aproximam de mais ninguém, as pessoas estão tão amedrontadas e tão individualistas, estão tão mergulhadas dentro dos seus próprios medos, dos seus próprios receios e universos, que não tem mais, sabe, procurado a companhia de ninguém. As pessoas estão procurando viver a sua própria vida dentro de seus medos, dentro da sua própria compreensão do que é ser feliz. E isso aí é ruim, porque ninguém tem uma compreensão boa do que é ser feliz, sabe? Ainda mais uma pessoa que é solitária. Me diz quem é feliz vivendo na solidão, no vazio, no gelado. Acho que isso aí tem que ser revisto, isso aí tem que ser recalculado de certa forma. Eu moro sozinho, eu sei como é uma vida de uma pessoa que é solitária de certa forma, né? E é um conflito diário, um conflito mental, emocional que nós temos que ficar sempre é, é, trazendo uma automotivação, a gente tem que sempre estar trazendo um sentimento que possa nos elevar emocionalmente, mentalmente, para que não mergulhemos num ar de vazio, de tristeza, de solidão que nos leve a uma depressão, achar que a nossa vida não tem tanto sentido quanto deveria ter. Porque, cara, a cabeça vazia, às vezes, no momento nosso, ela, ela, de uma maneira inconsciente, até mesmo involuntária, ela transmite muitas coisas, sabe? Sempre tem esse lado positivo e negativo suando dentro de nós. A gente tem que sempre dosar e até mesmo dar importância e prevalecer o lado que é superior, sabe? A gente tem que sempre dar vazão a isso, ainda mais uma pessoa que mora sozinha, que vai se distrair muito fácil, vai se perder muito rápido e vai se esconder muito fácil ao ponto de ninguém achar, porque são desafios que é comum de uma pessoa que mora sozinho. Talvez você more sozinho também, você sabe do que eu estou falando. Uma pessoa que mora sozinha já tem os seus conflitos naturais, né? Os seus desafios de poder arcar com seus compromissos, são muitas responsabilidades que chegam no nosso dia a dia, são desafios diários, são muitas responsabilidades, e às vezes a gente não sabe lidar com essas coisas, e o que vem é aquele sentimento de que não vai dar, que, sabe, a gente tá perdido, e a solidão ela nos invade. Às vezes a gente não quer ver ninguém, não quer receber ninguém, não quer falar com ninguém, e isso aí acaba, de certa forma, nos escondendo do mundo, nos afastando
de pessoas que às vezes só quer saber como nós estamos, só quer saber como faz para se aproximar de nós. Eu sou uma pessoa que, assim, eu me aproximo muito das pessoas que tentam se aproximar de mim, né? Eu tento sempre não entrar nesse conflito, né? Até mesmo nesse mundo de solidão, né? Porque a solidão, para quem às vezes não enxerga o mundo com tanta alegria, faz da solidão um mundo, faz da solidão um hábito. Tem pessoas que saem para fazer desenvolver a sua vida, para trabalhar, para ir para a academia, para fazer compras, para viver, mas na verdade, dentro da cabeça dela tá assim, é doida para ir para casa, tá doida para ir para casa. Porque às vezes ela se sente bem na solidão dela. E isso aí é ruim demais. Porque quando a pessoa está na rua, dentro de tantas pessoas ali, dentro da vida, a vida humana em circulação, quando a pessoa ela não vê graça dentro daquilo ali e a única coisa que ela quer é voltar pro vazio dela, voltar para a solidão dela, para ela se encontrar, isso aí é uma coisa que tem que ser tratada, tem que ser vista por meio de profissionais, tem que ser vista por meio de situações que, ora, pode ser por influência psicológica, até mesmo influência espiritual, porque não é normal uma pessoa viver assim em estado de solidão, né? Ninguém nasceu para viver dessa maneira. E no fundo, ninguém é feliz sozinho. Todo mundo que é solitário quer alguém para conversar, quer alguém para poder compartilhar algum tipo de pensamento, compartilhar qualquer tipo de plano, até mesmo de vontade de querer viver. Na minha cabeça, a solidão ela está muito ligada, né? Uma pessoa depressiva, uma pessoa que é deprimida. E se você for ver bem, realmente tem uma ligação, até mesmo uma correlação. Não que isso, uma coisa predomine outra, né? Mas eu não consigo desassociar uma pessoa depressiva com uma pessoa solitária. E isso aí, às vezes, combina muito bem, né? Não é normal uma pessoa viver num estado de solidão sem ser depressiva ou vice-versa. Mas para hoje, eu tenho para dizer que se você se encontra nesse momento de solidão, por mais que você esteja cercado de pessoas, por mais que você esteja rodeado de amigos, até mesmo dentro de ambiente do seu dia a dia, no trabalho, ou até mesmo na academia, ou dentro de qualquer ambiente, tente não se isolar, não tente não se esconder. Eu dar um exemplo aqui, eu vejo muitas vezes assim, dar um exemplo de novo da academia, assim, estou na academia às vezes, e, pô, só você parar para analisar e refletir depois do que eu vier a dizer aqui. Tenta olhar ao seu redor, as pessoas estão com o olhar vazio, as pessoas estão com o olhar distante, as pessoas estão ali de certa forma tratando a sua mente. Eu já gravei isso em outras oportunidades, elas estão ali para oxigenar a sua mente e também exercer uma higiene mental, até mesmo manter a sanidade de certa forma sempre em dia, sabe? E o que mais tem são pessoas com olhar distante, olhar vazio, né? Cercado de pessoas. Não só, outro exemplo também, eu passo muitas vezes, eu vejo os bares, restaurantes, pubs, muitos lugares desse tipo, pessoas que estão ali se divertindo, até mesmo dando ar de alegria, mas no fundo são pessoas solitárias, pessoas com vazio dentro do olhar, pessoas com olhar perdido, pessoas com olhar distante. E você não vê alegria ali, você não consegue ver alegria nas pessoas ali. As pessoas ali, de certa forma, estão demonstrando que de fato não são alegres. Que depois que quando acaba aquela euforia, depois quando acaba aquela onda, acaba aquele momento, sabe? A pessoa acaba se reencontrando na solidão, acaba se reencontrando no vazio, acaba se reencontrando numa realidade que é muito mais cruel, muito mais deprimente do que aquele momento cercado de pessoas que estão ali somente para sei lá, externar uma alegria que não, de fato não existe. Quero falar para vocês o seguinte, que a presença de Deus é a única coisa que pode nos invadir e tornar preenchida
a nossa solidão. Somente, sabe? Somente isso. Eu não falo de religião de uma maneira específica, eu estou falando de Deus, a presença. Quando a presença de Deus ela nos invade, ela nos preenche e não há mais espaço para solidão, não há mais espaço para tristeza, para depressão, porque a presença de Deus ela nos completa, sabe? O vazio que há dentro de nós, que nos torna seres solitários, seres que dentro dessa solidão comece a ouvir um monte de pensamentos negativos, um monte de vozes que venham tentar nos, nos entristecer ou até mesmo nos conflitar. Quando nós não temos essa presença que nos preenche, a gente acaba ouvindo sim. E nos tornamos vulneráveis, nos tornamos seres que dentro dessa vulnerabilidade a gente tenta preencher com tudo que vem pela frente. Com bebida, com cigarro, com drogas, com sexo, sabe? Com falsas amizades, até mesmo com programas de TV que não nos alimenta bem mentalmente. Tem tanta coisa aí que eu posso até falar, tem tanta porcaria hoje em dia pela internet, tem tanta coisa ruim nesses programas de extreme, né, de filmes, que, sei lá, a gente acaba se distraindo. A palavra é essa, e nós nos distraímos para poder cada vez mais nos sentir solitários e nos afastar, sabe, desse complemento que é buscar Deus na sua essência, né? Buscar Deus como essa peça que encaixa, que nos completa, quebrando qualquer tipo de solidão, quebrando qualquer tipo de pensamento ruim, qualquer tipo de vazio. Porque quando preenche, não adianta. Uma vez preenchido, sabe? Nada nos alegra como outrora. Não tem como. A pornografia não vai fazer efeito, sabe? Coisas momentâneas, prazeres momentâneos, eles não vão mais nos satisfazer, porque encontramos algo superior, algo que venha de fato nos possuir de uma alegria que é completa, sabe? Autossuficiente. E quando encontramos essa autossuficiência em Deus, quando assim somos preenchidos, sabe? A solidão ela acaba. O que era vazio começa a ser preenchido. O que não tinha graça começa a ter graça. O que não tinha forma começa a ter forma. O que não tinha nenhum tipo de objetivo começa a ter planos e começa a ter ideais a ser desenvolvido, sabe? Deus ele muda tudo. Deus ele muda tudo. E quando assim compreendemos, quando assim aceitamos, por mudar tudo, ele muda tudo que nós somos, ou tudo que nós éramos, sabe? E faz tudo diferente. Então esse vídeo é para você que se encontra em solidão, que se encontra perdido, que se encontra vazio, que se encontra em momentos de incompreensão de quem é, até mesmo em momentos que introspectivo, mas de uma maneira que não seja tão agradável, não seja tão boa, né? Que você venha ficar mergulhado nesse teu universo que só tem te trancado dentro de você, sabe? E tudo que você tem visto hoje em dia é a solidão, é o vazio, e isso não te faz bem, cara. Eu sei do que eu tô falando, eu já vivi muito tempo da minha vida em solidão. E a solidão é ruim, porque a solidão ela nos leva para cavernas. E cada caverna que nós descobrimos dentro de nós, uma é pior que a outra. Uma caverna mais escura que a outra, sabe? Às vezes nós nos acostumamos com o silêncio, com o vazio, com a escuridão. E tudo isso, sabe, é sinônimo de solidão. A solidão ela não foi feita pro homem, não foi feita para a humanidade. Se fosse assim, Deus não teria criado a companheira para Adão, né? Se não fosse assim, Deus não preencheria a humanidade de pessoas. Por mais que as pessoas hoje em dia tenham milhares de comportamentos, mas é bom tê-los do que não tê-los, né? Sabe? Uma pessoa, ninguém nasceu para viver sozinho. É bom você
dialogar com alguém, é bom você encontrar um ser semelhante a você. Por mais que você às vezes não se identifique com alguém, ou com uma pessoa ou com outra, mas com alguém você vai se identificar, sabe? Eu vou deixar um recado aqui para dois tipos de pessoas, né? As que vivem em solidão e as que não vivem em solidão. Primeiro, para vocês que vivem em solidão, eu falo porque eu já vivi um tempo, eu sei como é que é. Tente buscar esse preenchimento de Deus, tente buscar por meio de oração, por meio de algo que transpasse a compreensão da sua mente humana, que venha te ligar com um plano superior, com Deus, e fazendo com que Ele venha te preencher, te, te trazer alegria novamente, trazer uma forma de você voltar a enxergar o mundo da forma que é, o mundo de uma forma mais alegre, de forma colorida, e que você venha voltar a viver, que você venha voltar a sair a cada dia desse seu escuro, dessa sua solidão, desse teu vazio, e voltar a achar graça nas coisas. E que por mais que você viva sozinho, tente não dar ouvidos para a sua realidade solitária, entendeu? Se preencha de tudo que é bom, se preencha de tudo que te faz bem, sabe? Preencha as suas sensações, até mesmo as suas emoções, os seus sentimentos de energias positivas e tente buscar, sabe, músicas que venham elevar a sua alma, fazer com que você não se sinta nostálgico, mas pelo contrário, que você se sinta alegre, que você venha se sentir feliz e que a sua solidão seja apenas um momento que você venha a ter como uma reflexão de quem você é de uma maneira positiva, fazer com que você cada vez mais que se encontre sozinho, você se encontre preenchido de tudo que é bom, de tudo que é de Deus, de tudo que é sobrenatural, de tudo aquilo que vai te levar para um novo nível, né? Um nível de satisfação e que essa satisfação venha a ser completa. E assim seja. Tem pessoas que se acostumam, cara. Eu tenho aprendido muito a me viver com a minha solitude. Cara, a solitude é diferente, né? Você escolhe viver assim e aceita. Mas a solidão não. Eu acho que a solitude, de certa forma, se você não administra bem, você não sabe identificar o que é a solitude e o que é a solidão. Tem muitas pessoas que falam que estão em solitude, mas já estão em solidão há muito tempo. E se acostumam com isso, achando, não, eu tô bem, tá nada. A pior coisa que tem, cara, é as pessoas que às vezes estão afundando, sabe? Às vezes tá mal pra caramba. E o primeiro discurso dela é falar que tá bem, entendeu? É igual o alcoólatra. O alcoólatra, ele não fala que é alcoólatra. O viciado, ele não fala que é viciado. Tipo, o alcoólatra, eu bebo socialmente. Eu fumo socialmente. Pelo contrário, isso aí é um grande engano, né? Ninguém vai assumir, poxa, eu sou dependente químico, eu sou realmente sim um alcoólatra, eu não consigo ficar sem a bebida. Pelo contrário, nós não trazemos acusação de nós mesmos, né? A gente sempre tenta achar uma tangente para poder falar, não, não é isso. E o depressivo é a mesma coisa, né? De certa forma, o solitário, né? Uma pessoa que vive nesse mundo, né? Nesse aspecto. Tente buscar em você, cara, formas e maneiras, jeito de você sair dessa sua solidão, entende? Agora, para vocês que não vivem solidão, mas conhecem pessoas que estão assim, cara, se você conhece mesmo, todo mundo sabe que tem um amigo que é complicado, um amigo que mora sozinho, ou até mesmo uma pessoa que é difícil, tem que ficar sempre acompanhando, sempre de perto. Tente saber por meio de mensagem, faça uma visita, pô, deixa eu te visitar, deixa eu ir. E tente sempre trazê-la para dentro para a realidade de novo, né, para o mundo, né? Tirar da caverna e que ela volte a ver a luz, né? Tem pessoas que às vezes se acostumam muito tempo na caverna que não sabem mais a luz. Eu falo isso de uma maneira literal e figurada, entende? Tem pessoas que às vezes estão vivendo tão no automático que não conseguem enxergar a luz, não conseguem enxergar, não conseguem ter graça para nada. E eu conheço pessoas assim, que tá na rua, tá no dia a dia, mas tá assim, tá doida para ir pra casa, pra me jogar na minha cama, sabe? E hoje em dia você consegue ver, né, um olhar de uma pessoa solitária, um olhar de uma pessoa deprimida, você consegue ver no olhar, né, um olhar de uma pessoa que não tem contentamento com nada que faz, em lugar nenhum que está,
é uma pessoa sempre cabisbaixa, é uma pessoa com falar passivo, uma pessoa com um olhar, sabe, carente de amigo, de alguém para poder ouvir, para poder falar. Eu consigo identificar muitas pessoas assim. Tem pessoas que você fala um oi, oi, tudo bem, e pergunta como tá, a pessoa ela se aproxima de você como se fosse, sabe, ouvir tudo que precisa ouvir. E isso aí, às vezes, eu me identifico, falei, nossa, essa pessoa é uma pessoa sozinha. É uma pessoa que precisa de alguém para conversar, uma pessoa que precisa de alguém para poder compartilhar os seus dias, uma pessoa que precisa ser preenchida de uma amizade, de boas palavras. E tem dois grupos de pessoas também, né? Acho que são carentes de amizade, pessoas que estão tão sozinhas, tão vazias, que não conseguem, sabe, não escutam a voz de ninguém, não tem amizade, não tem ninguém para dialogar. E tudo que essas pessoas querem é ter alguém para ouvir, sabe? Alguém para falar, alguém para poder ter essa troca, né? Esse diálogo, até mesmo esse sincronismo, sabe? Esse fluxo que é humanidade, esse fluxo, né? Essa reciprocidade do que é ouvir falar e falar e ouvir, sabe? Essa interação. Tem pessoas que não têm essa interação e vivem tanto na solidão que se acostumaram a não ter mais isso, a não conviver mais com alguém, não conversar mais. Tem pessoas que travam, sabe? Tem pessoas que às vezes não conseguem nem falar, porque fica tanto tempo sem falar com ninguém, fica tanto tempo sem dialogar, que às vezes vai atrofiando, é normal, atrofia. Eu, pelo contrário, eu falo pra caramba, já dá pra ver aqui. Imagina eu com alguém. Quem me conhece sabe, eu falo pra caramba. Eu deixar uma hora falando sim, onde eu já chego, sabe? No ambiente, seja ele qual for, cara. Eu já chego falando. Tanto que quando eu vou treinar, eu vou treinar em outros horários agora. Que eu ia malhar treinar num horário que eu levava mais 3 horas, 4 horas malhando. Era 1 hora de treino e 3 de conversa. Quem me conhece sabe, né? Independente da unidade, já malhei várias unidades assim, cara, que meu histórico é esse de. Sou uma pessoa comunicativa, não adianta, não tem como fugir disso. Eu gosto de conversar, eu não me sinto. Por mais que eu me veja às vezes dentro de um olhar solitário, tenho minha vida que é sozinha, mas eu não me vejo, não me permito viver em solidão. Ser solitário é uma coisa, viver em solidão é outra. Então a gente não pode nos permitir viver dentro desses mundos internos atrancafiados, até mesmo achando que a solidão foi feita para nós. Não, pelo contrário. A solidão não foi feita para ninguém, entendeu? Então vocês que têm amigos assim, tente saber como tá, tente ligar, tente chamar para sair, tente ver, entendeu? Se preocupe, se interesse e faça com que haja interação entre vocês, sabe? Que tem pessoas, se você falar a verdade aqui, que a gente não pode deixar sozinho, cara, a gente não pode deixar. São pessoas que são deprimidas, são pessoas que se acostumaram com a escuridão, que se acostumaram com a solidão, que se acostumaram a viver sem falar, se acostumaram a viver sem dialogar com ninguém, acha que a solidão é para ela mesma. E eu acho que a pior coisa é você criar essa consciência, até mesmo criar isso como uma realidade, ou até mesmo isso como se fosse uma sentença. Não, pelo contrário. A gente não pode ter esse pensamento, né? Ruim, negativo. E há um mundo aí fora, sabe? Há um mundo para que você venha conhecer, para que você venha se preencher. E há um mundo de pessoas que são compatíveis com seus ideais, com as suas ideias. E há mesmo, assim, além disso, há também pessoas das quais possam, sabe, se interessar por vocês e formar uma parceria que seja também compatível, uma parceria que seja, que venham encaixar perfeitamente. E isso tudo só vai acontecer se você se permitir a viver, sabe? O mundo está lá fora. O mundo de solidão não tem nada, só tem vazio, sabe? Você nunca vai encontrar ninguém, você nunca vai descobrir nada dentro de um vazio. Vazio é vazio. Olha, nem a Terra, nem o universo, Deus permitiu que ficasse vazio. Tanto que
A Bíblia começa, no princípio a terra era vazia, sem forma e vazia. E Deus disse, haja luz, e começou a preencher, sabe? Começou a dar forma. Então, se tua vida está aí sem forma e vazia, sabe? Só você para preenchê-la novamente de novas amizades. Talvez suas amizades não sejam boas, talvez não são aquelas que você não deseja mais e por isso você tem se tornado sozinha ou solitário. Se preenche de novas amizades, se preencha de novos amigos, sabe? Se preencha de lugares diferentes, se preencha de tudo que é novo. Uma coisa que eu vou te falar, nós temos sim, cara, a oportunidade de reinventar nossas vidas quantas vezes for, cara. Nós temos a oportunidade de reinventar a nossa história todos os dias. Não importa quão escuro é o seu quarto, quão escuro é a sua vida, quão escuro é os seus pensamentos, não importa. Você vai preencher novamente a sua vida da forma que tem que ser, sabe? Que haja luz dentro da sua mente, que haja luz dentro do seu coração, que haja iluminação dentro de você, que você possa, sabe, se sentir iluminado e que essa luz venha, sabe, clarear todo o vazio e que toda a solidão ela venha sair. Eu desejo isso do fundo do meu coração. Eu creio que isso, sabe, o poder da palavra, ela vem e produz o efeito, sabe? Se anime novamente, ache graça na vida novamente, ache graça em você, sabe? Você, se você olhar para dentro de você, você é uma pessoa alegre, você é uma pessoa comunicativa, você é uma pessoa que gosta de sorrir. Não aceite a solidão como a sua realidade, não aceite a solidão como a sua nova forma de viver. Pelo contrário, talvez seja um momento seu, às vezes a solidão seja um momento. E como todo momento tem início, meio e fim. Talvez você já tenha passado demais desse momento de solidão. Talvez você já tenha passado demais desse momento de confinamento. Ó, chega, basta. Volte a viver, sabe? Volte à vida. Sai pra fora. Parece até redundante, né? Mas sai daí, cara. Sai. Sai de onde você está. Saia da onde você se enfiou, cara. Vamos levar a sério esse tipo de pensamento, né? Vamos sair da solidão, vamos sair de lugares escuros, vamos tirar pessoas também que se encontram vivendo dessa forma, dessa maneira. Eu acho que o legal, o ideal é a gente sempre identificar primeiro em nós o que nos leva para a solidão. Identifique isso. Se você conseguir identificar o que te leva para a solidão, porque às vezes o que te leva para a solidão, às vezes é um pensamento. Às vezes o que te leva para a solidão são traumas do passado, são coisas que você ainda não tratou. E quando você toca nessa ferida, ela te deprime e te leva para a solidão, sabe? Eu acho que a depressão, de modo geral, ela te leva para a solidão. Acho que é uma coisa empurrando para outra. Então, tente buscar alternativas para poder tratar coisas que você sabe que as deprime, coisas que te botam para baixo. Cara, temos que pensar sempre em combater as nossas fraquezas com o poder da nossa mente. E eu vou te falar uma coisa. Hoje só é mais um, né? Dentro do que é ser humano. Ser humano é isso. São milhares de sensações, emoções, sentimentos que são bons, que são ruins, mas compõem o corpo, compõem a nossa estrutura, compõem quem somos. E nós precisamos diariamente combater os pensamentos ruins, os sentimentos ruins, os imprevistos da vida, até mesmo coisas que, se nós não usarmos de uma retorção imediata, algo de imediato, se a gente não virar a chave de uma maneira espontânea e rápida, a gente acaba, sabe, acedendo o jogo da vida, né? Que a vida, ela tem essa jogada. A hora nos põe para cima, a hora nos põe para baixo. Então a gente tem que estar sempre preparado para combater um mau sentimento que nos leve para a solidão, nos leve para a depressão, com sentimentos bons.
A gente tem que usar de inteligência, usar de estratégia. Às vezes tem pessoas que são fracas para comentários, para fofoca, para até mesmo para uma bobeira, uma brincadeira de mau gosto. Tem pessoas que se deprimem com tudo, tem pessoas que fazem, sabe, uma tempestade em um copo d'água. E assim, nós temos que nos tornar fortes, cara. Uma coisa que eu tenho aprendido com a vida, nós temos que nos tornar fortes para qualquer tipo de comentário, para qualquer tipo de brincadeira, ou até mesmo para qualquer tipo de situação, circunstância, a qualquer tipo de adversidade, seja ela qual for, a gente tem que, sabe, pedir para Deus nos ajudar, nos fortalecer e fazer com que nós venhamos, sabe, buscar sempre mais forças para continuar. Porque ser humano é isso, cara. Ser humano, a gente vai sempre lidar com situações é, 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 conflitantes. E eu digo, né? Na grande maioria, nós vamos ter que aprender a lidar com as nossas fraquezas, que são muitas, entendeu? São muitas. Às vezes o que te leva para a solidão é o excesso de álcool, o alcoolismo, quer dizer, de certa forma, te leva para a solidão. Às vezes o uso de drogas te leva para a solidão. Então, assim, a gente tem que começar a identificar qual é a causa que faz com que você percorra esse caminho da solidão, que você venha se esconder do mundo, sabe? Porque a solidão a solidão faz com que você se esconda do mundo, entendeu? E você se esconde dentro de você. Isso que é a coisa mais terrível do mundo. É a coisa mais terrível possível, porque, cara, por mais que nós estejamos andando para cima e para baixo, a gente está escondido, a gente não está mais ali. A gente está longe, a gente está vivendo de uma maneira automática, a gente está igual robô, programados, mas, sabe, a gente já está morto há muito tempo, a gente está vazio. E isso aí não é bom, sabe? Uma coisa que eu vou te falar aqui, presta atenção. Por mais que você se encontre em depressão, vivendo em solidão, vivendo em escuridão, uma coisa que eu te falo, não, não deixe de lutar por você, não deixe de acreditar por você. Talvez você esteja fraco, talvez você esteja cansado, talvez você não ache mais sentido para a vida, talvez você tenha pensado em dar cabo à sua vida, tirá-la. Uma coisa que eu falo para você, não pense nisso, não faça assim. Calma, calma, que ainda tem uma solução para você, sabe? Por mais que você ache que esteja fraco, uma coisa que eu te falo, quando eu estou fraco, aí que eu estou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, nesse momento de fraqueza é o momento que Deus está te aperfeiçoando, e é o momento que Ele está te fortalecendo, e que essa força ela venha te tirar dessa sua dificuldade de sair da caverna, de sair da dificuldade de sair de dentro de você, sair para enxergar a luz, sair para enxergar quem você é e voltar a trilhar novos rumos, trilhar novos caminhos, sabe? Trilhar uma vida e transformada, uma vida, sabe, com uma nova história, com um novo sentido. Tudo porque você deixou de viver de uma maneira solitária. Então você que tem uma dificuldade, sabe? Tente andar cercado de pessoas boas, pessoas que vão te encorajar a fazer coisas saudáveis. Eu tenho amigos, cara, que são pessoas que têm históricos de depressão, pessoas que vivem solitárias, pessoas que você chama para sair e sempre tá inventando uma desculpa, sempre tá falando que não pode, sabe? Fala assim, pô, vamos fazer uma coisa, bora fazer uma trilha, bora fazer isso, bora pro shopping, bora, sabe? Sempre tô chamando um ao outro. E as pessoas sempre, não, vamos embora. Aí vem aquela empolgação, depois desmarca, depois não vai. Então, tem pessoas que são assim, cara. E só saem sob efeito, ou de drogas, ou de álcool, porque de uma maneira sóbria não sai. Nós temos que aprender a viver sóbrios, cara. Porque quando estamos sóbrios, é quem somos. Porque quando uma pessoa sai do seu estado de solidão, de depressão, por efeitos de remédio, até mesmo de drogas, de álcool, que seja, ela só sai por conta disso, né? Isso que é o motivo, sair para beber, sair para se anestesiar, esquecer quem é. E isso não é bom, sabe? O sentido da vida
é quando você é livre. Quando você verdadeiramente é livre, isso aí não tem preço. Você deitar e dormir, ser grato por poder passar o dia inteiro sem consumo de nada. É você acordar de manhã e olhar o brilho do sol, sabe? Acordar sem nenhum efeito de droga ou de álcool. Você acordar, sabe? Livre de qualquer tipo de pensamento, sentimento entorpecente que venha trazer um sentimento ruim, ou até mesmo um arrependimento do que você não deveria ter feito. Então, tenha essa consciência de que você precisa de ajuda, primeiramente espiritual, que essa ajuda espiritual ela venha te preencher, que essa ajuda espiritual ela venha te libertar. Porque se o Filho de Deus te libertar verdadeiramente, sereis livre. Então, cara, para de dar murro e ponto de faca. Para de querer gastar forças em coisas que a tua força humana já não te permite mais. Entende isso? Tem coisas que nós não vamos lutar com a nossa força humana. Tem coisas na vida que nós só iremos lutar por meio da oração, por meio da nossa fé, sabe? E para sair da solidão não é diferente. Isso aí não é diferente. Talvez a força que você precise venha de cima, venha do alto. E para que isso aconteça, você vai ter que ter um ato de fé, chegar confiadamente diante do trono da graça, para que Deus nos compadeça de nós e assim nos dê a graça em tempo oportuno, sabe? A gente tem que ter esse ar de conscientização de que nós precisamos muito de ajuda de pessoas, de ajuda de Deus, e manter a nossa fé cada vez mais forte, acreditando que a nossa vida possa estar numa fase mais turbulenta do mundo, um momento mais precário, uma fase mais difícil, mas tudo é temporário. Teu dia pode ser horrível, sua noite pode ser terrível, mas a alegria vem pela manhã, entendeu? Por mais que seja difícil a noite inteira, a alegria ela vem pela manhã, sabe? E eu desejo que essa alegria ela venha repleta de sentimentos bons, das quais te tire da solidão, te tire de uma situação delicada, uma vida deprimente, que você venha encontrar alegria dentro de você, que você venha encontrar alegria dentro do seu coração, que você venha encontrar alegria dentro daquilo que você sabe fazer, sabe? Tente achar alegria nas coisas mais simples. Tente achar alegria dentro daquilo que te dê prazer, cara. Tente achar alegria para voltar a viver, voltar a viver. Talvez tudo que você precisa é isso, é voltar pro jogo, voltar a se valorizar. E uma coisa, cara, é quando nós saímos, né, de uma solidão, até mesmo nos reencontramos com a vida, e quando assim achamos graça mediante uma nova fase, mediante uma nova etapa, a gente começa a gostar de viver. Eu encontrei uma amiga minha que ela falou assim, olha, eu tô na minha melhor fase. Perdi 40 quilos, saí da solidão, saí da depressão. Hoje eu só tô evoluindo, sabe? Tudo de bom tá acontecendo comigo, porque eu me permiti viver o novo. Eu me permiti viver o novo. E a cada dia é um novo desafio para mim. Tem pessoas que têm esse desafio e sabem que vai ter isso para a vida toda. Quando nós criamos uma consciência de que tem coisas na nossa vida que é uma fraqueza, que é um espinho na carne, que é um calcanhar de Aquiles. Quando a gente tem isso aí, a gente vai viver em busca de um desafio diário, uma superação diária. Entendeu? Eu tenho a minha, assim como você tem a sua, e eu não minimizo o problema de ninguém. Todo mundo tem a sua dificuldade, todo mundo tem o seu problema, todo mundo tem a sua fase delicada, todo mundo tem o seu momento que precisa ser respeitado. Mas aqueles que têm uma dificuldade a mais, sabe? Ele tem que lutar, tem que ser 2 vezes mais forte, tem que lutar 2 até 3 vezes mais para poder fazer melhor.
Porque, de fato, a queda, ela é pior do que tudo. E eu sempre digo, o problema todo não é você sair do zero e chegar no seu objetivo, porque uma hora você vai chegar, entendeu? Você vai traçar um caminho, ainda mais quando é um caminho novo. Você vem todo empolgado. O problema todo é quando você chega lá e perde tudo. E assim, a reconquista, a superação, fazer de novo é um problema, porque ninguém quer dar a volta por cima. É difícil buscar uma motivação extra em querer falar assim, caramba, eu vou ter que voltar de novo. É como se você percorresse, sabe, uma estrada bem longa, bem distante, e você fala, caraca, eu tenho que voltar tudo isso. E muitos não querem. E ficam caídos, ficam prostrados, sabe? Ficam em solidão, ficam em depressão, ficam no escuro, porque não querem lutar novamente. E uma coisa que eu falo, enquanto você tiver vida, enquanto assim você tiver força para lutar, enquanto assim você tiver esperança, enquanto você assim tiver ainda fôlego de vida, cara, lute pela sua vida, lute pela sua transformação, lute para buscar o sentido de viver, que é sempre superar você mesmo, sempre superar você mesmo, sabe? E comece a superar a escuridão do seu quarto, comece a superar a escuridão da sua vida, comece a superar a solidão que há dentro de você, a solidão que há dentro do seu coração, sabe? Eu desejo muito que a palavra ela invada o seu coração, que ela preencha a sua alma, que ela a encoraje ao ponto de fazer com que você enxergue isso e ouça isso de uma maneira diferente. Fazer com que essa palavra ela queime dentro de você e você volte a ser quem você é. Aquela pessoa que é determinada, que é uma pessoa que é sonhadora, uma pessoa que não se deixa bater por nada, uma pessoa que nasceu para vencer. Nós nascemos para vencer. E nós temos que ter essa consciência que somos vencedores, cara. Nós somos vencedores, não tem como, sabe? A gente não pode ter esse rótulo de perdedor, a gente não pode ter esse rótulo, sabe? Que venha entregar com facilidade as nossas vidas. E eu falo, o nosso inimigo, tudo que ele mais quer é nos ver assim, prostrado, caído, derrotado, sabe? Achando que a vida não tem mais sentido, não tem mais graça. E uma coisa eu te falo, se depender do plano espiritual, certamente o mal ele só vai te preencher de escuridão, sabe? De pensamentos ruins. E quanto mais escuro, filho, eu vou te falar uma coisa, quando você acha que está numa situação escura, pode escurecer cada vez mais. Tudo vai de acordo com a sua entrega. Se você se entregar, é igual coma. A pessoa que está em coma, na escuridão, se ela não lutar, ela vai, sabe? Ela vai mergulhar cada vez mais no seu abismo de solidão, de escuridão. Então é por isso que é necessário você sair novamente. Sair para viver, sair para ver quem você é. E se enxergue como uma pessoa valiosa, uma pessoa que não nasceu para perder, entendeu? Galera, mais uma vez o vídeo ficou longo, eu confesso que é bem espontâneo, cara, não adianta, não tem como, é uma fluidez, sabe? São coisas que a gente não tem como administrar, flui. E se você chegou até aqui, pô, obrigado aí mesmo. Mas eu tenho certeza que a transformação ela vem aos poucos, a transformação ela vem passo a passo, a transformação ela vem, sabe, no ouvir e ouvir a palavra. Então, obrigado vocês que ficaram até aqui. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscreva, ver se você está inscrito aí. Ajuda muito no crescimento do canal. E eu sou grato por cada um que me segue,
me acompanham, que escutam, sabe? E o maior reconhecimento que eu posso ter é o reconhecimento que a sua vida ela está mudando. O reconhecimento que a sua vida está sendo transformada, que você tenha enxergado o sentido de viver novamente, de uma maneira ou de outra, tá bom? Não deixe de acreditar em você em momento nenhum. Não deixe de acreditar que você é capaz. Não deixe de acreditar que você nasceu para vencer, beleza? Então é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.